Esses dias eu tinha abrido uma enquete no meu Instagram, onde eu tinha perguntado que assunto eu poderia trazer aqui, né? E um dos assuntos foi esse daqui, que é como participar no mercado de videomaker, social media, da sua região. Eu poderia falar isso de forma técnica, mas eu vou fazer isso no decorrer desse vídeo, mas junto com isso eu vou te contar um pouco de como é que foi que eu comecei, pra você ver se você tira algum insight, alguma lição que pode servir pra você, que você pode replicar, e aí você vê o que fazer daqui pra frente. Fique de roupa de academia, vim pra academia e vou falar um pouco de tudo isso pra vocês enquanto eu estiver fazendo aqui minha rotina, certo? Bora comigo. Vou dar uma vergonha de gravar em público, ainda mais aqui no shopping, no Imperial Shopping da cidade. Só que até mesmo isso daqui é pra quebrar uma objeção que a gente que é videomaker, a gente sente, né? Que é se gravar, ainda mais se gravar em público. Pra participar do mercado local, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o que você tá fazendo, né? Se você gosta mesmo de fazer conteúdo ou se você tá só nessa pelo dinheiro. Parece clichê, mas é o que é verdade. Quando eu comecei a fazer conteúdo, lá atrás, eu já fazia vídeo pro YouTube. A época de Minecraft, de vídeo de jogo pra internet. Eu também fazia vlog de desenvolvimento pessoal. Eu era uma criança meio assim, meio anormal, ficar estudando essas coisas. E ao mesmo tempo que eu estudava, de ver aquele pessoal fazendo, eu também sentia vontade de fazer, sabe? Eu não vou dizer que eu era o melhor profissional, mas eu era uma criança curiosa, se interessava e que queria fazer acontecer. Tive acho que uns 3 canais no YouTube, mas nenhum foi pra frente. Porque apesar de eu fazer o que eu gostava, eu tava esperando muito resultado. Quando eu via que os números não subiam da forma que eu tava esperando que subisse, eu ficava desanimado a cada vídeo. Meio que botava na minha cabeça que, porra, mano, tô tendo esse trabalho todo pra não ter o retorno que eu quero. E quando tu entra com essa mentalidade em jogo, acaba que tu se trava mesmo. É por isso que eu falo. Tu tem que saber primeiramente que intenção tu tem com o mercado digital. Se a tua intenção é a vontade de fazer mesmo acontecer ou se é só ter resultado. E tu tem que alinhar isso muito bem pra, no longo prazo, tu não quebrar. Desde pequeno eu sempre tive uma veia artística para isso, né? Tinha vontade de fazer. E acredito que você que também que tá vendo esse vídeo aqui, tá interessado em saber como participar do mercado, eu acredito que você também teve essa veia. De alguma forma, desde pequeno você tinha criatividade, que você tá procurando espaço para trabalhar com criatividade exatamente para você poder dar voz à sua voz interior, mas também poder sobreviver com isso, né? Sem precisar de trabalhar para terceiros ou fazer uma coisa que não tenha muito a ver com você. Isso é importante, tá? Isso daí é o gás primordial para as coisas se dar certo. Eu lembro que antigamente fazer isso daqui que eu tô fazendo, que é gravar em público, era praticamente um tabu. Mas quem conseguia se desafiar dessa forma, assim, era fora da caixa. Hoje em dia, com a internet tão normalizada, conteúdo doidado, a gente gravando na rua, a gente vê que basicamente é uma coisa comum. Que não é mais tão estranho uma pessoa sair aparecendo, fazendo tudo isso daqui. E você pode perceber também, ó, um detalhe importante que eu vou até falar mais no decorrer desse vídeo, que esse vídeo aqui ele não tá com uma super iluminação, não tá com super roteiro, porque o feito é melhor do que o perfeito. Aqui na academia, ela basicamente tá vazia, né? Então acho que vai ficar até bom pra gente poder conversar um pouco mais aqui. Já dando continuidade um pouco mais e falando agora sobre como é que foi o começo, foi o seguinte, pra quem não sabe, já fui casado, passei 3 anos casado, no papel mesmo, e durante o casamento, a minha ex-esposa ela tinha recebido uma proposta de trabalhar numa empresa onde ela seria vendedora. Só que a entrevista dessa empresa era diferenciada por causa de um ponto. Em vez de ser só uma entrevista presencial, onde você teria que puxar uma conversa ali para saber o que já fez, se seria útil, a entrevista pediu para que fosse feito um vídeo, para a pessoa se mostrar e se apresentar. E o vídeo que tivesse o maior diferencial já ganhava ponto. Por quê? Porque a empresa era loja de iPhone. E como eles também precisavam que a pessoa aparecesse nos vídeos de propaganda, de stories para vender, era necessário também passar por essa etapa da entrevista. E, visto isso, eu vi ali uma oportunidade de fazer uma coisa diferente para ela conseguir passar na frente de muita gente. Porque, de certa forma, eu sabia que o pessoal que fosse fazer o vídeo ia fazer mais como se estivesse fazendo só uma gravação simples, sabe? Eu pensei, não, vamos fazer uma coisa fora da caixa. Então a gente preparou todo um roteiro, a gente preparou um cenário. Não tinha muita coisa não, era celular básico também, não tinha nem microfone pra você ter noção. Mas a gente fez toda uma estrutura para esse vídeo sair bom. Onde ela começou se apresentando, ela falou da experiência dela, a gente mudava o cenário, blá 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 blá. Eu sei que botei depois a legendinha, os textos, tudo bonitinho. E eu sei que no final, só por conta do vídeo, a gente conseguiu o resultado que a gente queria, que era fazer ela sair disparada na frente de muita gente na concorrência. Acontece que no meio pro fim, ela tinha passado nessa etapa da entrevista, mas tinha conseguido a oportunidade em outro lugar. E por ela ter conseguido a oportunidade em outro lugar, ela acabou que não ficou com a proposta. E aí eu falei assim pra ela, brincando, soltei assim aleatoriamente: fala lá pra eles se eles não estão precisando de um videomaker. E aí foi onde eu percebi que quando ela falou, eu consegui realmente a vaga para ser um videomaker. E foi onde eu entendi que a oportunidade, ela tá em todo canto. E que você só precisa ver, se empenhar para conseguir. Eu falei assim na brincadeira, mas imagina se eu tivesse falado sério.
Ou então se eu tivesse só visto mais um, como se fosse só mais um vídeo ali para ser feito, eu tinha jogado fora, sabe? Então foi ali que eu comecei realmente a minha carreira como videomaker, que vocês acompanham aí, que foi onde eu comecei a desenvolver mais minha habilidade, certo? Aí nessa empresa, eu sei que com pouco tempo, acho que uns 3, 4 meses, eu comecei só fazendo um vídeo simples, mas acabou que, como era um grupo de lojas também, eu acabei assumindo a frente do marketing de outras lojas da própria empresa. Eu nunca tive experiência com loja de iPhone, na verdade eu nunca tive experiência com marketing até então, mas uma coisa que fez total diferença foi o patrão daquela época ter falado para mim que me dava liberdade criativa para eu fazer da forma que eu quisesse. Ele não tinha um padrão definido, mas ele queria ver o que eu poderia fazer e entregar para ele. Que é onde eu venho o segundo ponto que eu quero comentar. Você tem que aprender a gerar valor. E o que é gerar valor? É você aceitar as oportunidades não pensando só tanto no financeiro, mas também pensando em como que você, com sua expertise, conhecimento, criatividade, pode fazer a diferença para quem está te contratando ou para alguém que possa possivelmente te contratar. Então foi nessa época onde, mesmo sem ter experiência com loja de iPhone, nem com marketing, nem com nada, eu comecei a ir atrás. Eu comecei a pesquisar como é que era feito os vídeos das outras lojas e comecei a ver o que eu poderia fazer de diferente em cima daquilo. Vou até pegar um conceito da Apple, que eles trabalham com a regra dos 3%. Não sei se você já ouviu falar. Eu sim, replicava os conteúdos das outras lojas, só que eu mudava 3% do que eu vi, que é o mesmo que a Apple faz com os iPhones, né? Caso quem não saiba. Então, aqueles 3% foram meio que quebrando a caixa e fez naquela época a loja ser um pouco fora da curva também. Não falo que o crédito foi só meu, mas que quando você pegava os criativos das outras lojas e comparava com o que era feito naquela, pelo fato de ter recebido a liberdade criativa, não tinha como ser engessado o negócio. Sabe? Agora seria diferente se eu tivesse seguido todo um curso de marketing, ou toda uma experiência de marketing, do que deveria ser feito. O negócio ia sair engessado porque era um padrão. Então, às vezes, você tem até que aproveitar essa falta de experiência que você tem e ver ela como uma oportunidade para você desenvolver um novo padrão. Porque às vezes quando você tem experiência demais, acaba que você fica condensado naquela experiência que você já teve e às vezes se fecha para fazer coisa nova, só pelo medo de inovar. E é onde você mais peca. Porque se você trabalha com criação de conteúdo, com vídeo ou qualquer área de criatividade, a pior coisa que você pode fazer é se engessar. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, que era uma loja de iPhones. Então, basicamente lá, era exigido que todo dia tivesse stories. No mínimo, eu lembro que era 12 a 15 stories postados uma a cada hora. E também era conteúdo para cada dia da semana. Para quem nunca trabalhou no marketing, para quem nunca estudou e nunca teve essa constância, para mim, no começo foi muito difícil. Só que, em vez de chegar como uma dificuldade, eu enxerguei aquilo como uma oportunidade para eu poder desenvolver o que eu já sabia fazer naturalmente. O que mais mudou naquele cenário, o que me permitiu, na verdade, conseguir conciliar esse desafio com a realidade foi que o ex-patrão que eu tinha, ele falou que eu podia ter liberdade para criar o que eu quisesse. Até porque ele não queria o que já estava sendo feito. Olha só que loucura essa mentalidade. Em vez de você querer fazer uma coisa que já está engessada, validada e comprovada, ele me deu a liberdade para eu procurar novos caminhos e inovar. Tanto que, graças a isso, eu conseguia cumprir os 12 stories por dia e os 5 conteúdos por semana, que era exigido. Me exigiu a ter muita criatividade rápida, me exigiu a ter muito desempenho e também me exigiu a quebrar a principal crença que eu tinha, que era de que cada conteúdo tinha que sair perfeito. Foi a fase onde eu aprendi o que o Érico Rocha já falava, que feito é melhor do que perfeito. Porque afinal, se eu quisesse fazer as coisas perfeitas, eu não ia conseguir cumprir aquela demanda. Aí beleza, essa demanda que eu tô te falando foi só o começo, porque conforme eu fui trabalhando, acho que dentro de 3 a 4 meses por aí, como era um grupo de lojas, eu acabei fazendo tanto conteúdo para a loja atual que eu já estava, como para outras lojas daquele ecossistema. Então o que eu já tinha de carga que era muito pesada para fazer de criativo, ela aumentou. Então o desafio ele triplicou. Percebe que conforme você vai aprendendo novas habilidades, vai conseguindo fazer coisas que antes você não conseguia fazer, você vai caminhando para lugares mais longe e muitas das vezes muito mais desafiadores. E graças a toda essa experiência desafiadora, foi onde eu consegui quebrar as crenças que eu tinha que me pedir de ter criatividade. É claro que eu não consegui sustentar isso por muito tempo. Consegui ficar acho que 1 ano nesse grupo de conjuntos de lojas, até chegar uma fase que eu dei um burnout. Sim, eu cheguei a dar um burnout. Literalmente, eu teria uma crise de ansiedade, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar. Eu me travei, minha cabeça doía só de pensar no trabalho. E foi onde eu tive que dar um tempo. E o pior de tudo foi na fase onde eu tava passando pela fase do divórcio e tudo mais, então foi muita pressão em cima de mim. Mas isso também é importante, tá? Porque se eu pude me esforçar até o meu limite, que nem aqui, tô na academia, o músculo cresce conforme você chega na falha, né? Nessa fase da minha vida, eu cheguei na falha.
E graças a isso eu pude desenvolver um pouco mais as habilidades que vocês estão procurando aqui nesse vídeo. Mas o que eu quero dizer é que essa experiência que eu tive com essas lojas, com essa demanda, com essa constância, me ensinaram 3 habilidades essenciais que você vai precisar. Que é a primeira, como eu já falei, constância. Você tem que ter constância no que você está fazendo, e para você ter constância, você tem que largar a ideia de perfeccionismo. Fazer, não importa se está bom ou se está ruim, você tem que fazer. Me ensinou a vender. Como era uma loja de iPhone, e iPhone tem que ter venda direta, todo dia tem que postar, todo dia tem que anunciar, todo dia tem que atender cliente, eu tive que aprender também a fazer essa venda comunicando através dos vídeos, através dos stories, através das fotos. Então ali, a minha criação de conteúdo ficou voltada para vendas, certo? E para você se dar bem no audiovisual, você tem que aprender a vender o seu serviço e aprender a vender o produto dos clientes que você vai atender. Porque se você quer trabalhar nessa área, você vai atender muitos clientes. E todos os clientes vão querer uma coisa de você: retorno financeiro. E para ter o retorno financeiro é vendas. E a terceira coisa, sair da caixa. Se eu tivesse começado nessa empresa, eu nunca tinha trabalhado com marketing, mas se eu tivesse começado nessa empresa, lá no começo, e ele tivesse me exigindo conteúdo engessado, eu não conseguiria desenvolver ideias novas conforme o tempo ia passando. Porque eu ia apenas replicar o que já existia no mercado. E eu ia ficar naquilo dali mesmo, ia morrer na praia e quem sabe ia ser até demitido e contratado por outra pessoa que conseguiria fazer isso bem melhor do que eu. Talvez até mais estudado. Mas pelo fato de sair da bolha, foi onde se tornou possível, conforme os meses fossem passando, a constância continuar, ideias novas surgir e o melhor de tudo, aprimorar. Porque quando não tem engessamento, tem horizonte livre para explorar. Terminando o treino na academia, agora eu venho fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é aproveitar um pouco do dinheiro que a gente faz com a mídia para poder comer. Gosto muito de comer. E é um dinheiro que eu gasto mesmo assim, sem nem ver. Maravilha. Dinheiro bem pago é comida, viu? A gente parou na parte onde eu tinha falado sobre o fim no emprego que eu tava, o divórcio que eu enfrentei e como é que foi esse processo depois, né? Acontece que depois que tudo isso aconteceu, eu perdi um pouco da minha identidade como pessoa, porque eu realmente cheguei no fundo do poço. Todos os planos que eu estava construindo, eu vi tudo desmoronando na minha frente e aquilo meio que me deixou arrasado. Só que ao mesmo tempo foi um milagre, foi uma maravilha. Por quê? Porque se eu quebrei 100% uma identidade que eu tinha construído durante muito tempo, significa que ao mesmo tempo abriu espaço para construir novas identidades e novos caminhos a partir dali. E como eu já tinha desenvolvido habilidade com a área de audiovisual e na empresa que eu estava, a minha imagem aparecia direto, acabou que as pessoas associaram o marketing daquela empresa a mim. Então, de certa forma, a minha imagem começou a vender dentro da área do marketing. Eu comecei a trabalhar com um rapaz chamado Valber Miles, e ele tinha me chamado para fazer uns bastidores das gravações dele. Ele tem uma empresa chamada Miles, 2 empresas na verdade, uma delas era a Miles Filmes, e ele fazia vídeos institucionais para grandes empresas. Nessa rotina, foi a primeira vez que eu também tive experiência gravando bastidores de outras pessoas. Então eu pude acompanhar o Valber em várias gravações e pude ver a forma que ele trabalhava com as pessoas que ele atendia. E foi a primeira experiência que eu tive com marketing fora de um nicho específico, porque naquela empresa que eu estava antes, eu só trabalhava gravando vídeo para celular. E minha cabeça engessou depois de um tempo só nesse nicho. E depois que engessou foi onde começou a dar todos os problemas que eu já tinha te comentado, né? E trabalhando com o Valber, como ele atendia várias outras empresas de diferentes nichos, abriu-se a minha mente novamente para fazer várias ideias diferentes. Claro que eu estava fazendo só bastidor para ele, eu não estava fazendo vídeo especificamente para as empresas, mas acompanhar ele, fazer networking com outras pessoas e ter acesso a outras realidades foi me trazendo de volta um ânimo que eu não sabia que tinha. E vou te falar a real, eu tinha perdido vontade de trabalhar com marketing, eu tinha perdido a vontade de trabalhar com vídeo, eu tinha realmente abusado. Mas eu só tinha abusado por causa que estava engessado o negócio. Depois que desengessou de novo, a gente pôde dar continuidade, tudo fluiu muito bem. Tanto que, durante uma dessas gravações com o Valber, foi onde eu conheci o Vitor Hugo Ness, o CEO da Market Pro Ads, e que inclusive é um dos meus sócios hoje em dia, atualmente. Mas na época o Vitor estava fazendo um vídeo com o Valber estava gravando um vídeo para ele, na verdade. Não falei diretamente com ele, na verdade, mas o Vitor, desde aquele dia, ele viu em mim uma coisa que eu não tinha visto, que tempos depois ele me comentou. Aí o tempo passou, eu parei de trabalhar com o Valber e o Vitor entrou em contato comigo, querendo que eu fizesse alguns vídeos para ele. Fazer um teste, na verdade. Ó, se liga. Teste. Lembra que eu já falei de geração de valor? Eu poderia muito bem ter fechado com ele uma parceria em questão de ou salário ou serviços já bem pré-estabelecidos,
Mas o que a gente fez ali foi teste. A gente não definiu nada e decidiu ver se ambos conseguiriam conciliar o nosso trabalho para a gente conseguir chegar nos resultados que a gente queria. E isso é uma ferramenta poderosa para você conseguir oportunidade. Anota essa daí. Beleza, voltando para a história. A gente começou a fazer teste e conforme o tempo foi passando e eu e o Vitor foi trabalhando, a gente viu que teve uma sintonia muito boa na nossa forma de trabalhar. E aí o Vitor me convidou para eu fazer vídeos para os clientes dele. Só que, diferente de uma proposta ali de salário, o que aconteceu foi que eu comecei a fechar contratos individuais com os clientes que ele tinha. Então, supondo que o Vitor tinha ali 10, 20, 30 clientes, o meu serviço era oferecido à parte no contrato e cada cliente fechava individualmente comigo. Então, foi a primeira experiência que eu tive fugindo um pouco de um teto salarial definido. E aquilo dali foi um divisor de águas para mim. Foi ali que realmente eu vi que dava para trabalhar com marketing de verdade. E foi onde eu comecei a ter a experiência. Lembra que eu te falei de network, diferentes nisso? Foi onde eu realmente comecei a ter a experiência real do que era viver isso. Tendo contato direto com os clientes, criando os roteiros para cada cliente, gravando e direcionando eles em cada experiência, em cada diário de gravação e finalmente acoplando essa identidade de videomaker que vocês veem que eu tenho hoje. Percebe que até agora tudo que eu te contei foi uma construção e que para tudo acontecer teve que primeiramente gostar do que faz, teve que segundamente não procurar padrões ou se engessar em cima do que já tem, terceiramente iniciativa para abraçar as oportunidades, para finalmente chegar num ponto onde, mesclando todas as experiências, você consegue finalmente caminhar com suas próprias pernas. Eu não vou dizer que eu ainda sou um cara muito foda no que eu faço, porque ainda tem muitas coisas para eu fazer acontecer. Mas eu também posso dizer que eu já passei por muitas coisas que me permitem hoje ter uma confiança de que eu sou bom no que eu faço e que eu posso sim dar continuidade nisso para construir coisas maiores ainda. Esse foi um breve resumo. Se fosse para contar tudo, esse vídeo ia ficar realmente mais longo do que já está. Mas o que eu quero dizer com tudo que eu disse até agora é o seguinte: saiba o porquê que você quer fazer isso. Depois que você souber o que realmente você quer fazer, se é porque gosta ou se é pelo dinheiro, comece a fazer testes. Comece a fazer testes, comece a gerar valor com esses testes, para aí você começar a ver oportunidades. Ao ver as oportunidades, abrace. Não queira definir o que é o certo ou o que é o errado no começo. Como é que você está aprendendo, como é que você está começando e você já está querendo definir quanto é que você vai ganhar, o que você quer fazer. Você tem que aprender, você tem que ter sede de aprender. Porque depois que você aprende, você começa a ter experiência, você se alimenta de tanta experiência que fica impossível o seu valor não ser reconhecido. Ah, mas eu estou no emprego atual, eu sei que eu já tenho experiência, eu não estou conseguindo aumentar meu teto. O que está acontecendo então? Está acontecendo que você ainda não teve experiência suficiente para aquele lugar não te caber mais e você ser cuspido fora. Porque quando você é cuspido fora do ambiente que não te cabe mais, você começa a se lidar com ambientes que vão te caber. Ambientes com mais espaço para você crescer. E quando você crescer, vai acontecer de novo. Você não vai caber ali e vai ser cuspido para outra oportunidade. Mas tudo começa de experiência. E é por isso que eu falo, você tem que gostar de fazer isso. Porque se você não gostar de fazer isso, você não vai aguentar engolir sapo. E se tu não aguenta engolir sapo, cara, tu não vai longe nisso daqui. Tu vai procurar outra oportunidade que possa te pagar bem e que pode te trazer e alimentar tua conformidade em querer viver uma vida segura. Não que seja errado. Tá? Mas como o teor desse vídeo é falar sobre carreira, nisso daqui que a gente faz, aí eu tenho que te falar isso. Tu tem que aprender a engolir sapo. Teve experiência, teve iniciativa, aprendeu a ter oportunidade, tu tem que aprender a vender. Vendas. Tu tem que lembrar que a tua área de vídeo é basicamente um canal de vendas. Não é que tu vai fazer vídeo de oferta direto, mas tu tem que lembrar que tu não faz vídeo, cara. Comunica. Se alguém te procura para fazer o vídeo dele, ele não está querendo só um videozinho bonito, ele está querendo que tu comunique o valor dele. O cliente está querendo que você comunique o valor da marca que ele tem. Então você tem que aprender a vender sim. Não tem para onde ir, porque esse é o único caminho de crescimento que você consegue encontrar aqui. Depois que você aprendeu a vender, depois que você teve experiência, depois que você fez tudo isso, aí é onde você toma a iniciativa para começar a se posicionar como alguém que gera valor para os outros e as pessoas, vendo a sua constância, vendo o seu posicionamento, vão começar a te procurar para você impulsionar a carreira, o trabalho e o negócio, o que seja.
através do que você faz. Não tem como pular etapa, infelizmente, a não ser que você tenha fontes e contatos que possam te ajudar a atravessar algumas fases mais rápido, mas se você está começando do zero e não tem ninguém para contar, você não pode pular etapas. Vamos recapitular rapidamente. Goste do que faz, estude, ofereça seu serviço sem esperar um retorno rápido, pratique, tenha experiências, aprenda a vender, aprendeu a vender, se posicione, expanda. E mais na frente a gente vai falar muito mais sobre depois dessas fases, porque, cara, depois que tu começa a mergulhar nesse mundo, tu vê que ele é infinito. Sempre tem coisa nova para aprender. E que bom que você está aqui, você vai aprender junto comigo também, me acompanhando na minha carreira, as próximas fases que a gente vai viver daqui para frente. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixe sua curtida, deixe seu comentário, me diz se você já passou por alguma dessas fases, como é que foi a sua carreira, o que que você pensa sobre isso, se tem alguma dificuldade que está te pedindo de viver, e compartilhe com alguém que poderia ser útil. Segue a gente no Instagram também, porque lá no Instagram eu estou direto compartilhando minha rotina de gravação, jogando alguma ideia, e que você pode se interessar. Fechou? É isso aí.